É bom ter você de volta aqui no Instituto Bíblico Online da BBN Internacional. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos baseados no livro de Donald D. Turner, chamado Introdução ao Velho Testamento. E o tópico de hoje é o segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. E eu espero que Deus abençoe você ao participar dessa lição. O Senhor Jesus Cristo citou Êxodo 20:12 e 21:17 em Mateus 15:4, quando disse: "Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte." Em Marcos 7:10, na passagem paralela, citou Moisés. Em Mateus 19:18 e 19, citou Êxodo 20:12-16, falando de 4 dos 10 mandamentos. Cristo e seus apóstolos citaram cerca de 25 textos desse livro e há quase o mesmo número de alusões feitas a ele. Veja, por exemplo, Atos 7:44, Romanos 9:15-17, 2 Coríntios 8:15 e assim por diante. Igualmente, as repetidas referências à passagem da sarça, onde Deus se revelou como Jeová, o Deus vivo que sempre existe, o Eterno, provam a autenticidade da história relatada no livro de Êxodo, Marcos 12:26 e Mateus 22:32. Tal como os livros de Levítico, Números e Deuteronômio, o livro de Êxodo começa com a conjunção simples, e, no hebraico, manifestando sua íntima relação com o livro de Gênesis. O livro de Êxodo não poderia ser facilmente compreendido sem o livro de Gênesis, e sem Êxodo, o livro de Gênesis nos daria uma história incompleta. Um só autor escreveu ambos os livros. Em Gênesis 15, 13 e 14, Deus revelou a Abraão que a sua descendência seria oprimida ou afligida no Egito, mas que mais tarde sairia dali com grandes riquezas e que Deus julgaria os egípcios. Em Gênesis 46, 3, Deus diz a Jacó: "Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação." É fácil verificarmos que foi necessário o livro de Êxodo para que a história ficasse completa. Há várias provas da história relatada no livro de Êxodo na história pagã, e a arqueologia tem descoberto muitas provas disso. É bem conhecido que os Hyksos, reis pastores semíticos, reinaram no Egito quando José era governador do país. Esses reis vieram da Ásia Ocidental e dominavam o Egito. Eram criadores de gado, profissão essa muito odiada pelos egípcios. Assim é que a história esclarece a passagem de Gênesis 46, 33 e 34, em que José apresenta seus irmãos a Faraó, lhes aconselha a dizer que são pastores, porque os egípcios abominam todo pastor de ovelhas. Ora, se todo pastor de ovelhas era uma abominação para os egípcios, por que José aconselhou seus irmãos a dizerem ao rei que eram pastores de ovelhas? Fica claro que foi porque o rei do Egito naquele tempo era um dos reis pastores, ou Hyksos. A história apoia ainda o relato sagrado, pois em Êxodo 1:8 lemos que entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Agora já se sabe pelos documentos históricos descobertos no Egito que se iniciara outra dinastia governante. Os egípcios se tinham rebelado e expulsado os Hyksos do país, e os novos faraós aborreciam os hebreus, que eram pastores de gado, e consideravam José como colaborador de seus conquistadores, um inimigo cujo jugo já tinham sacudido, e agora tomavam por escravos a todos os hebreus. A história secular também corrobora o livro de Êxodo ao contar-nos que os grandes edifícios do Egito foram construídos naquela época. Os arqueólogos têm descoberto muitas esculturas que representam escravos fazendo ladrilhos, enquanto os comissários ou capatazes se encontram de pé com um chicote na mão para apressar o trabalho. Têm sido escavados ou descobertos restos de paredes de estuque no Egito, em que os primeiros estuques são bons, unidos com boa palha, mas logo mais aparecem estuques feitos com restolho, e então surgem estucos feitos de barro puro, sem nada para segurá-los melhor. Certamente que o capítulo 5 do livro de Êxodo é verídico. O Dr. G. C. Morgan dá a seguinte sinopse do livro de Êxodo. Opressão, capítulos 1 a 5,
Libertação, capítulos 6 a 18, Organização, capítulos 19 a 40. Muitos outros dividem o livro apenas em duas partes, capítulos 1 a 18 e 19 a 40. A única diferença gira somente em torno de quais são as divisões principais e quais são as secundárias. Por isso, seguiremos o esboço dado a seguir. Primeiro, a família de hóspedes se converte numa nação de escravos, capítulo 1. A segunda divisão, a preparação de um líder, Moisés, capítulos 2 a 4. Terceira divisão, a resistência de Faraó e as pragas, capítulos 5 a 11. A quarta, a redenção de Israel, capítulos 12 a 15. A quinta, Israel no deserto, capítulos 16 a 18. A sexta divisão, a revelação de Deus no Sinai, capítulos 19 a 31. 7. O pecado dos israelitas, capítulos 32 a 34. E a última divisão, oitava, a construção do tabernáculo, capítulos 35 a 40. Vejamos então a primeira divisão. A família de hóspedes se converte numa nação de escravos, capítulo 1. Primeiro temos a lista dos filhos de Israel para que Deus seja glorificado nas provas de sua bênção. Os poucos que desceram ao Egito já são uma nação numerosa. Êxodo 1, 1 a 7. Depois começa a opressão, versos 8 a 21. Depois de terem recebido tantos privilégios, são sujeitados a uma servidão amarga, 1, 8 a 14. Deus tinha vários propósitos para permitir essa opressão, e a maior, talvez, era fazer com que os israelitas apreciassem a liberdade e a desejassem, preparando-os para querer sair do Egito e formar sua própria nação, uma nação onde o estrangeiro poderia encontrar asilo, porque os judeus sabiam por experiência o que era ser estrangeiro. Faraó manifesta a perversidade de seu coração, um homem sem escrúpulo, mandando matar todos os meninos recém-nascidos dos hebreus. Contudo, seu desígnio foi frustrado, 1:15 a 22. Faraó termina ordenando que os judeus lancem seus próprios filhos no rio. Esse homem tão cruel certamente perdera o direito de viver, e se Deus o deixou com vida, foi para usá-lo de alguma maneira que resultasse na glória do Senhor. A segunda divisão do livro de Êxodo, preparação de um líder, Moisés, capítulos 2 a 4. Vemos primeiro o nascimento de Moisés, da tribo de Levi, sendo então lançado no rio em uma pequena arca, 2, 1 a 4. Moisés é então salvo pela filha de Faraó, que encarrega a sua mãe de criá-lo, 2, 5 a 10. Disso provém o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Vemos aqui a mão de Deus não somente salvando a vida do menino, mas também providenciando sua educação em toda a sabedoria, artes militares e segredos egípcios, para depois saber tratar com Faraó e para ser um líder organizador de uma nova nação. Depois vemos a tentativa de Moisés salvar seus irmãos e a sua fuga para Midian, capítulo 2, 11 a 22. Depois de Moisés ficar 40 anos no deserto, Deus vê que ele já aprendeu a humildade e está em condições de ser usado por seu Espírito. O Senhor toma a iniciativa para salvar o seu povo e assim cumprir o que havia prometido a Abraão e a Jacó. Capítulo 2, 23 até o capítulo 3, verso 9. Depois vemos a vocação de Moisés para sua grande obra, 3, 10 até 4, 17. Ao desviar-se do seu trabalho para ver a sarça queimar, Moisés demonstrou não haver perdido o interesse nas coisas divinas. Porém, por sua obstinação em não querer ir, demonstrou que havia mudado de um extremo para o outro. O da confiança própria em demasia, como no capítulo 2, ao ponto em que não cria que o próprio Deus pudesse usá-lo, como agora. Ambos os extremos são pecado. Moisés finalmente desce ao Egito e apresenta-se com seu irmão aos anciãos dos israelitas. Capítulo 4, 18 a 31. E assim chegamos à terceira divisão do livro de Êxodo, resistência de Faraó e as pragas. Capítulos 5 a 11. Em lugar de simplesmente enumerar as pragas com as suas referências,
o que você, estudante, deve fazer por sua própria iniciativa, será mais proveitosa uma explicação dos propósitos de Deus nessa história. Em Êxodo 7, 4 e 5 lemos: E farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito. E em 12:12 lemos: Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Dessa forma, verificamos que as pragas tiveram o propósito não só de libertar os israelitas, mas também de convencer os egípcios de que Jeová era Deus, e que os deuses dos egípcios não eram verdadeiros deuses. Ouça uma opinião de Angus e Green. As 10 pragas que testificaram da divina comissão dada a Moisés e Arão, ainda que relacionadas em parte com fenômenos ordinários da vida egípcia, tiveram uma significação especial como prova do poder de Deus e da condenação da idolatria. Primeiro, o Nilo se torna em sangue, o objeto do culto transformado em objeto de abominação. Segundo, a própria rã, que era sagrada, se tornou uma praga para os egípcios. Terceiro, os piolhos, que eram julgados como coisa desonrosa e vil, a ponto de se considerar uma profanação a entrada no templo com eles, cobrem todo o país como poeira levantada ao ar. Quarto, os moscardos, ou moscas, zebub, tão referenciados no Egito, tornaram-se um flagelo. 5. O gado, que era adorado, cai morto diante dos seus adoradores. 6. As cinzas que os sacerdotes espalhavam como sinais de bênçãos produzem terríveis úlceras nos homens e no gado. 7. Ísis e Osíris, os deuses da água e do fogo, são impotentes para proteger o Egito contra o fogo e a saraiva que caem do céu, fora da estação própria. 8. Supunha-se que Ísis e Serapis eram os protetores do país contra os gafanhotos. Os ventos do ocidente podiam trazer esses inimigos, mas o vento oriental nunca era receado, porque o Mar Vermelho era uma defesa do Egito. Mas agora o poder de Ísis falha, e o próprio vento oriental, que era reverenciado, é causa de uma grande calamidade. 9. Mostra-se que estão sob a direção de Deus os astros e os elementos que eram objetos de adoração. E 10, a última praga explica todas as outras. O Egito tinha oprimido os primogênitos de Deus, agora são os primogênitos dos egípcios que são destruídos. Deve-se dizer que as 2 primeiras pragas tinham sido anunciadas por Moisés e foram imitadas pelos magos do Egito, que, impotentes para continuarem nas suas operações, confessaram que todas aquelas maravilhas eram obras do dedo de Deus. A 4ª grande divisão do livro de Êxodo, redenção de Israel, se encontra nos capítulos 12 a 15. Vemos a primeira Páscoa no capítulo 12, 1 a 36. Ali vemos as instruções para que os israelitas separassem um cordeiro, o matassem e aplicassem o sangue sobre as ombreiras e vergas das portas, e que se refugiassem dentro de casa e comessem a carne assada do cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargosas. 12, 1 a 13. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7. Nota-se que era necessário aplicar o sangue. O anjo destruidor passava por cima de cada casa, via o sangue aplicado na porta e não em quaisquer outros lugares. Igualmente é necessário hoje em dia que o pecador se aproprie pela fé do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Se o homem não deposita a fé viva e pessoal em Cristo como seu Salvador, então para esse incrédulo não há salvação. Depois vemos a instituição da festa da Páscoa para ser celebrada anualmente. Capítulo 12, 14 a 27. Os judeus cumpriram o mandamento de Deus, aplicando o sangue na porta de suas casas, e o Senhor feriu a todos os primogênitos dos egípcios, e não tocou naqueles que achavam nas casas protegidas pelo sangue na porta. Os egípcios, em seguida, apressam os israelitas para que saiam de sua terra. 12, 28 a 36.
O povo de Israel sai então do Egito, capítulo 12, 37 a 51. Segundo o versículo 41, o dia da saída dos israelitas havia sido fixado 4 séculos antes. Quantas coisas Deus prepara de antemão para cumprir a sua promessa, como o líder, o faraó, etc. Depois acontece a santificação dos primogênitos dos israelitas, redimidos mediante o Cordeiro Pascal, que agora pertencem ao Senhor. 13, 1 a 16. Depois vemos as jornadas dos 3 primeiros dias feitas pelos israelitas, de Ramessés a Sucote, a Etã, a Pi-Hairote, à beira do Mar Vermelho. 13, 17 a 14, 2. Qual foi a outra obra de 3 dias que trouxe a redenção a uma multidão? Confira Mateus 20, 18 e 19 e Romanos 4, 25. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho em seco, 14, 3 a 31. Contudo, os egípcios morrem afogados nas águas do Mar Vermelho ao tentarem imitar os israelitas. Cristo é, ao mesmo tempo, o nosso Salvador e a derrota de nossos inimigos. Romanos 6, 17 a 23. Vemos então o canto de vitória de Moisés e Miriam, capítulo 15, 1 a 21. E assim chegamos à 5ª grande divisão do livro de Êxodo, Israel no deserto, capítulos 15, 22 a 18, 27. E eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, acompanhando e fazendo também as suas anotações. Temos o povo de Israel nas águas de Mara, capítulo 15, 22 a 27. Deus já lhe mostrou, prezado estudante, uma árvore que adoça a vida? Leia Gálatas 3:13. Depois lemos sobre o maná, o pão do céu dado aos israelitas, juntamente com as leis para seu uso, no capítulo 16. Jesus Cristo é o pão do céu para o crente e devemos nos alimentar dele, segundo ensina João 6, 26 a 63. Chegamos então à água da rocha ferida em Refidim, capítulo 17, 1 a 7. À luz desse relato, qual o significado de 1 Coríntios 10, 47? Temos então a descrição da vitória sobre os amalequitas, capítulo 17, 8 a 16, e a visita de Jetro, sogro de Moisés, no capítulo 18. E assim chegamos à 6ª grande divisão do livro de Êxodo, revelação de Deus no Sinai, capítulos 19 a 31. Deus propõe o pacto mosaico, a lei, e o povo aceita. 19, 1 a 9. Quem é que recebe as mesmas promessas dadas nos versículos 5 e 6, mas não sob a condição de obediência, mas antes por motivo de pura graça? Leia 1 Pedro 2:9, 1, 18 e 19. As condições desse pacto serão estudadas através de todo o estudo do Pentateuco. Esteve em vigência até a cruz de Cristo. Colossenses 2:14, Romanos 10, 4 e assim por diante. O povo é então preparado para receber a lei, 19, 10 a 25. Deus dá a Israel os 10 mandamentos, capítulo 20, 1 a 17, e também diversas instruções e ordenanças, 20, 18 a 23, 33. Depois de aspergir o povo com sangue, Moisés e os anciãos sobem ao monte, 24, 1 a 18, e Deus dá instruções a Moisés para construir o tabernáculo para estabelecer o sacerdócio, os sacrifícios e o sábado, capítulos 25 a 31. Chegamos então à 7ª divisão do livro de Êxodo, o pecado dos israelitas, capítulo 32 a 34. O povo, entre aspas, obrigou Arão a fazer um bezerro de ouro que representasse Deus, mas o Senhor condenou a idolatria e Moisés destruiu o ídolo, capítulo 32. Lemos então no capítulo 33, 1 a 17, a oração de Moisés para que Deus os acompanhasse e perdoasse. Moisés pede então a Deus para ver a sua glória. E Deus responde e entra em aliança com o povo, 33, 18 a 34, 35.
Conforme diz 2 Coríntios 3:13, qual o motivo pelo qual Moisés cobria o rosto com um véu ao falar com o povo? Leia Êxodo 34, 30 a 35. E por fim chegamos à 8ª divisão do livro de Êxodo, a construção do tabernáculo, capítulos 35 a 40. No capítulo 33, 7 a 11, lemos sobre Moisés ao erigir o tabernáculo, porque é uma passagem que fala da necessidade dele interceder pelo povo junto ao Senhor, bem como fala da presença do Senhor na nuvem. Naturalmente que a história é esboçada em traços rápidos, mas nos capítulos 35 a 40 temos os detalhes de como foi fabricado, o material, etc., bem como a ordem da edificação do tabernáculo. Isso será estudado no próximo tópico. Em resumo, há muitas provas da autenticidade do livro de Êxodo. Jesus Cristo o citou como livro inspirado por Deus. Os apóstolos também o fizeram. Seu conteúdo é parte vital da história bíblica da relação de Deus para com o homem. E a história secular e a arqueológica corroboram os fatos ali relatados. Vimos também as grandes divisões do livro de Êxodo. Primeiro, a família que desceu ao Egito como hóspedes favorecidos se transforma em uma multidão de escravos, capítulo 1. Segunda divisão, Deus prepara um líder para tirar seu povo do Egito, dando a Moisés 40 anos da melhor instrução do Egito e 40 anos da Universidade do Deserto, capítulos 2 a 4. Terceira divisão, Faraó resiste a Deus e torna-se evidente que os deuses do Egito são inúteis em vista das pragas que o Senhor enviou contra o Egito, capítulos 5 a 11. A quarta divisão que vimos, Israel é redimido pelo sangue do Cordeiro e sai com grandes despojos, atravessando o Mar Vermelho de maneira milagrosa. A mesma passagem do mar que para os israelitas significou salvação, para o exército egípcio significou a perdição. Capítulos 12 a 15. A quinta divisão, Israel marcha do Mar Vermelho ao Monte Sinai. As águas de Mara, o Maná, a vitória sobre os Amalequitas. Capítulos 15, 22 a 18, 27. A sexta divisão, Deus se revela no Monte Sinai, dando as tábuas da lei moral e diversas outras ordenanças, capítulos 19 a 31. A sétima divisão, os israelitas fazem um bezerro de ouro, mas são castigados, capítulos 32 a 34. E a última divisão, o tabernáculo é construído e armado, e Deus vem morar com seu povo, capítulos 35 a 40. Nós vamos seguir agora com uma outra divisão do nosso estudo, talvez um tópico próprio, Êxodo, capítulos 25 a 40. Jesus Cristo é a base do tabernáculo. O tabernáculo foi edificado a fim de ensinar verdades espirituais acerca dele. É abundante em tipos e simbolismos que ensinam ao povo a única maneira pela qual o homem pode aproximar-se de Deus, à base do sangue derramado. Êxodo capítulos 25 a 40. Uma imagem do tabernáculo. Tente imaginar, veja aqui alguns detalhes. Primeiro, a cortina branca, pendurada sobre pilares ao redor do átrio e do tabernáculo. Capítulo 27, 9 a 15. A porta era única, virada para o oriente, de cortina bordada e pendurada sobre 4 colunas. 27, 16. Veja também um átrio, onde podia entrar qualquer judeu puro, segundo a lei. 27, 17 e 18. Veja também um altar de bronze para sacrifícios, holocaustos e expiações. 27, 1 a 8. Veja também um lavabo ou a fonte de bronze contendo a água para os sacerdotes se lavarem. 30, 17 a 21. Dê uma olhada na entrada do tabernáculo com uma cortina bordada pendurada sobre as colunas. 26, 36 e 37. As paredes de tábuas de madeira cobertas de ouro em 3 lados do tabernáculo. 26, 15 a 29. Convido você também a ver o santo lugar onde os sacerdotes entravam para ministrar. 26, 33, conforme Hebreus 9, 6. Veja ali dentro o candelabro de ouro para iluminar o santo lugar.
25, 31 a 40. Veja também a mesa para os pães da proposição, 25, 23 a 30. O altar de ouro para queimar incenso com fogo do altar de bronze, 30, 1 a 10. Chegamos então ao véu ou cortina bordada primorosamente para separar o lugar santíssimo, capítulo 26, versos 31 a 33. E entramos assim no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, capítulo 26, 33. E chegamos então à Arca do Testemunho, com a tampa chamada de propiciatório, 25, 10 a 22. A tribo de Judá estava acampada ao oriente do tabernáculo, de maneira que o homem que trazia sua oferta a Deus tinha que passar por meio de Judá para entrar pela única porta que havia para o tabernáculo. Gênesis 49, 9 e 10, Apocalipse 5, 5, Atos 4, 12. A primeira coisa que o ofertante encontrava no átrio era o altar do sacrifício, primeiro requisito para alguém aproximar-se de Deus. Hebreus 9, 22. O sacerdote, depois de queimar o sacrifício sobre o altar, lavava as mãos e os pés com água do lavabo ou lavatório, Salmo 24, 3 e 4, em seguida entrava pela cortina, 26, 36 e 37, dentro do lugar santo para acender as lâmpadas do candelabro, Levítico 24, 1 a 4, Êxodo 27, 20 e 21, ou para trocar os pães, Levítico 24, 5 a 9, ou para queimar perfume ou incenso sobre o altar de ouro, Êxodo 38. Assim também o crente, como sacerdote, 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 1,6, ministra, tendo recebido a Cristo, que foi crucificado por nossos pecados, Hebreus 9, 13 e 14, e 1 Coríntios 5, 7, lavado pela regeneração, Tito 3, 5, entra para desfrutar da comunhão, ilustrada pela mesa dos pães da proposição, e da luz da palavra, o candelabro, e da oração, o altar de ouro, Apocalipse 8, 3 e 4. O sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Nenhuma outra pessoa podia jamais ali entrar, Hebreus 9, 6 a 12. Porém, quando o véu que separava o Santo dos Santos das vistas do povo partiu-se, no momento em que Cristo morreu sobre a cruz, Mateus 27, 51, todo o judaísmo terminou e Cristo tomou seu lugar como o único acesso a Deus. Mateus 11, 27 a 30, Gálatas 2, 15 a 21, Hebreus 9, 15 a 10, 14 e assim por diante. Resulta, pois, que Cristo é o nosso pontífice ou sumo sacerdote. Hebreus 3, 1, 4, 14 e 15 e 8, 1. O sumo sacerdote que entrou no verdadeiro tabernáculo ou templo nos céus, levando seu próprio precioso sangue, e compareceu perante Deus como nosso representante, fiel pontífice eterno. Hebreus 9, 11 a 26. Os crentes são simbolizados pelas tábuas que formavam as paredes do tabernáculo. Eram feitas de madeira de cetim ou acácia, tomadas do deserto e cobertas completamente de ouro puro. Cada tábua era apoiada em 2 bases de prata e se unia às demais tábuas por meio de 5 barras, 4 das quais eram visíveis, passando por anéis de ouro por fora das tábuas. A outra barra passava por dentro das tábuas e era invisível. Êxodo 26, 15 a 29. O crente é tirado do deserto deste mundo e coberto do ouro da perfeição de Jesus Cristo. Colossenses 3, 3 e 4, Gálatas 3, 27, Efésios 2, 3 a 7. Tal como as tábuas do tabernáculo, está firmado em 2 bases de prata, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. As 2 bases principais do Evangelho, 1 Coríntios 15, 3 e 4 e Romanos 4, 25. Vemos em Atos 2,42 que os crentes também estão unidos por 5 barras, 4 visíveis e outra invisível, que é a mais poderosa, o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 12 e 13. As cortinas que cobriam o tabernáculo falam claramente do Senhor Jesus Cristo.
Êxodo 26, 1 a 14. A cortina que sempre se via, que era posta sobre as outras, era feita de peles de foca e tinham cor de terra, Levítico 26, 14. Cor muito prática e sem dúvida melhor para o propósito para que serviam, útil para proteger o tabernáculo da poeira dos rigores do tempo. Ao mesmo tempo, essa cortina exterior fala da vida humana de Jesus Cristo, que, segundo Isaías 53, 2, foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, nem beleza havia que nos agradasse. O que significa que não somos atraídos a Cristo por qualquer formosura natural e física. Em todos os evangelhos, não há uma só descrição do Senhor quanto à sua aparência corporal. A cortina seguinte, por debaixo daquela primeira, era de peles de carneiro tingidas de vermelho, 26:14, que representa Cristo em seu sacrifício na cruz, onde derramou seu sangue a nosso favor. Ao entrar no tabernáculo, a primeira coisa que se via era o altar do sacrifício. Igualmente, ao levantar a cortina da vida humana do Senhor Jesus, o que se pode ver é sua morte pelos pecadores. Ele veio à terra e se tornou homem para poder morrer. Se não tivermos fé nele como Salvador, não podemos conhecê-lo em sua divindade. A terceira cortina que estava por debaixo da cortina vermelha era feita de peles de cabra e era branca, sem ser tingida. 26, 7 a 13. E fala da pureza do Senhor e da justiça perfeita e divina com que ele cobre aqueles que confiam no seu sangue. Segundo aos Coríntios 5, 21, Filipenses 3, 9. A quarta cortina, abaixo de todas e que podia ser vista pelo lado de dentro do tabernáculo, no santo lugar e no santo dos santos, era de linho branco e fino, com bordados primorosos de figuras de querubins, 26, 1 a 6, de jacinto, púrpura e escarlate. Essa beleza fala da glória, do céu para onde Cristo leva aqueles que confiaram em seu sangue e se tornaram alvos. João 14, 1 a 3. A arca do testemunho ficava no centro do tabernáculo, porque ali habitava a glória de Deus. A arca era uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora, onde estavam guardadas as tábuas da lei, uma medida de maná e também a vara de Arão que floresceu. A arca era coberta pelo propiciatório, nome que era dado à tampa da arca, porque sobre o propiciatório o sumo sacerdote aspergia o sangue da expiação, fazendo propiciação pelo povo. Levítico 16, 14 e 15. O propiciatório era feito de ouro puro, lavrado a martelo, de uma peça só, com as figuras dos querubins, um de cada lado extremo do propiciatório, com as asas estendidas para cima e tocando-se no alto, e os rostos voltados um para o outro. Entre esses querubins, em cima do propiciatório, habitava a glória de Deus. Êxodo 25, 10 a 22. Dessa forma, o tabernáculo era o palácio do Rei Deus, de onde governava o povo de Israel. Todo o tabernáculo era fabricado conforme o modelo que Deus tinha mostrado a Moisés e conforme o tabernáculo ou templo não feito por mãos humanas que existe nos céus. Êxodo 25, 8 e 9, 26, 30, Atos 7, 44, Hebreus 8, 2 e 5. Portanto, é no céu que se encontra o verdadeiro lugar de adoração, do qual o tabernáculo terrestre era tão somente uma cópia ou sombra. Em certos versículos do livro de Apocalipse encontramos referência à mobília do templo celeste, como candeeiros, 1:12, o altar de incenso, 8:3 e 4, e também se lê a respeito da ceia do Cordeiro, 19:9. Certamente que no tabernáculo celeste não há cortinas que façam separação, nem arca, nem propiciatório, porque ali se encontra o próprio trono de Deus. O mais importante é saber que o sacrifício de Cristo no Calvário é eficaz naquele verdadeiro tabernáculo celeste. Ali penetrou o Senhor Jesus, levando o seu próprio precioso sangue, tendo obtido eterna redenção para todos os que nele confiam,
Hebreus 9, 11 e 12. Hoje em dia, Cristo está ministrando perante Deus, intercedendo por nós. Hebreus 7, 25, 1 João 2, 1, 1 Timóteo 2, 5. No capítulo 28 do livro de Êxodo, temos a descrição das vestes sacerdotais. Todos os sacerdotes tinham vestes brancas que lhes faziam lembrar de seu dever de levar uma vida limpa e santa. Além disso, o sumo sacerdote tinha diversas vestes especiais: a estola sacerdotal, com suas pedras preciosas, o manto da estola sacerdotal, as lâminas de ouro e a mitra. A túnica e o cinturão eram iguais aos de todos os sacerdotes, porém, por cima da túnica, o sumo sacerdote usava o manto da estola sacerdotal. O manto era de jacinto, talvez isso se refira à cor azul claro. Tinha abertura para os braços e para a cabeça, que era debruada, para que não se rasgasse. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainha de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Êxodo 28, 33 a 35. As romãs representavam a abundância de fruto, de bênçãos, como a romã muitas vezes se parte ao amadurecer, e vemos a abundância de sementes. Esse manto devia ser muito bonito, de acordo com o que diz o versículo 2 desse capítulo. Sobre o manto se colocava a própria estola, 28, 6 a 14. Esta consistia de uma tela de linho torcido, bordado a ouro, fio torcido, púrpura e carmesim. Uma peça caía por diante e outra por detrás, sendo unidas sobre os ombros com engastes de ouro que sustentavam uma pedra de ônix sobre cada ombro. Cada pedra trazia gravados os nomes de 6 das tribos de Israel, conforme a ordem de seu nascimento. A estola sacerdotal tinha um cinturão finamente trabalhado para prendê-lo. Sobre a estola sacerdotal, na parte da frente, era posto o peitoral do juízo. Esta ficava sobre o peito ou coração do sumo sacerdote, presa por correias de ouro puro, engastadas em anéis de ouro à estola sacerdotal. 28, 15 a 29. O peitoral de juízo também era feito de linho torcido, bordado com fios de ouro, jacinto, púrpura e escarlate. Era duplo, do tamanho de um palmo, e, dobrado pelo meio, como era sua posição natural, ficava quadrado. Na face externa trazia 12 pedras preciosas diversas, e cada pedra tinha gravado o nome de uma das tribos de Israel, colocadas na ordem em que se acampavam ao redor do tabernáculo. Dessa maneira, o sumo sacerdote levava as 12 tribos de Israel sobre o coração e sobre os ombros. A mitra tinha uma lâmina de ouro puro com as palavras Santidade a Jeová, ao Senhor, gravada sobre ela. A lâmina era colocada sobre uma faixa de jacinto ou estofo azul, e o sumo sacerdote a punha sobre sua testa, onde permanecia. 28, 36 a 38. Tal veste servia para a honra e formosura. Em Levítico 16, versos 4, 23 e 24, lemos que uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote não usava essas vestes, mas antes vestia-se todo de branco, bem alvo, para levar o sangue diante de Deus ao lugar santíssimo. Imediatamente depois disso, entretanto, tornava a vestir-se de suas roupagens comuns e apresentava-se ao povo. Jesus Cristo, depois de uma vida pura e santa, levou o seu sangue até a própria presença de Deus no templo celeste. O mundo o despreza e não confia nele, mas algum dia ele virá em sua glória como sumo sacerdote de Israel, em suas vestes de honra e formosura, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11, Apocalipse 1, 7, Mateus 25, 31.
Em resumo, no livro de Êxodo, capítulos 25 a 40, Deus nos fornece a descrição do tabernáculo. Foi construído segundo o desenho divino, de acordo com as características do templo no céu. Ensinava a santidade de Deus e o modo de aproximar-se da sua presença. Jesus Cristo é simbolizado a cada instante no tabernáculo. Uma só entrada, por meio de Judá. Primeiro, o altar dos sacrifícios. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em seguida vinha o lavatório, limpeza ou purificação produzida pela palavra do Senhor. João 13:8 e João 15:3. O ministério no santo lugar, a comunhão, a luz da palavra, a oração. A cortina que ocultava a arca de Deus, que foi rasgada do alto para baixo quando Jesus morreu na cruz. Mateus 27:51, Hebreus 10:19-22. As cortinas, sua humanidade, seu sacrifício, sua pureza e sua glória. A arca e o propiciatório. Deus habita com os homens, pois Jesus Cristo é Deus em carne. João 1:14, 17 e 18. As tábuas, madeira do deserto coberta de ouro puro e posta sobre bases de prata, que simbolizava o crente que é coberto com a glória e a justiça de Cristo, quando se firma sobre o fundamento da morte e da ressurreição de Cristo. As vestes sacerdotais. Vimos também as vestes sacerdotais, representando que Cristo virá em sua glória para levar a cabo o plano de Deus.